Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos os nossos amigos, mais uma vez aqui conosco, ao vivo, ou nos assistindo depois pelo canal no YouTube. E muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Que bom, né? Mais uma terça-feira aqui juntinhos para estudar esta doutrina que tanto nos esclarece, que nos fortalece. E vamos lá, né? Mais uma noite de estudos. Vamos lá. Boa noite, minha tia linda, tia Edila. A Edila já está aqui. Boa noite, tia Edila. Regina Boa noite, Nascimento. Gina. Olá, Regina. E vamos nós começar o nosso programa, o nosso trabalhinho, com uma prece de abertura. Você faz para a gente, Ana? Faço sim. Meus queridos irmãos de jornada espiritual e terrestre, vamos unir os nossos melhores pensamentos para que possamos, no início desta noite, envolver não somente nós que estamos conectados, mas todos aqueles que podem estar distantes, todos os nossos irmãos que ainda não descobriram a doçura de Jesus. Que nesse momento, os nossos melhores sentimentos possam vir à tona para nós sermos trabalhadores fiéis da obra do nosso Criador, o nosso Deus misericordioso e bondoso. Permitir, Senhor, que nesta noite, os nossos lares, todos nós possamos estar envoltos pela corrente do bem, da caridade e da fraternidade. Auxilia-nos a compreender um pouquinho mais esta doutrina que tanto nos auxilia no dia a dia. Que seja uma noite de muita paz em todos os corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E vamos nós para o nosso tema de hoje, que é a doença e o auxílio. E a doutrina espírita, ela nos explica que a lei de causa e efeito sempre nos alcança. Ou nessa encarnação, ou na próxima, ou nas próximas encarnações, mas ela sempre nos alcança. Ou seja, se fizermos o bem retornará para nós. Se fizermos o mal, da mesma forma, o mal também vai retornar. E imperfeito que somos, ainda optamos por aprender pela dor. O mal praticado fica registrado no nosso perispírito. E perispírito é aquele invólucro do espírito.
E isso se reflete no nosso corpo físico através das doenças, dos tumores, das deficiências físicas, mentais. Quando Jesus ele curava algum doente, ele recomendava que a pessoa não voltasse a pecar. O que isso quer dizer? Que não voltasse aos velhos hábitos para que a cura fosse permanente, porque muitos que Jesus curou voltaram com a mesma doença, porque eles voltaram aos velhos hábitos. Ou seja, eles não entenderam exatamente a bênção que estavam recebendo. E quando Jesus falava isso, para não voltar a pecar, com isso ele estava nos ensinando que a doença do corpo e da mente tem a sua origem no espírito, nas nossas mazelas interiores, e que a verdadeira cura vai além da cura física, que envolve também a transformação moral e espiritual da pessoa que está recebendo esse benefício. Ele estava nos ensinando a combater o mal pela raiz, e não só o paliativo. Jesus sabia que ao mudarmos os nossos hábitos, pensamentos, atitudes, nós poderíamos manter a cura conquistada e também evoluir espiritualmente. Além disso, o mestre também, ele fazia recomendação que reforçava também essa ideia de que perdoar a si e aos outros, porque às vezes você fica com aquele sentimento de culpa corroendo, e isso também traz doença, porque isso é pensamento ruim. Então, ele também tinha reforçado essa ideia do perdão a si, perdão ao outro. E essa mudança de comportamento, esse esforço para viver de acordo com as leis de amor, justiça e caridade. Isso tudo é essencial para o nosso crescimento espiritual. E assim, dessa forma, Jesus nos ensinava que a cura verdadeira é aquela que promove uma mudança interior, levando a pessoa a uma vida mais alinhada com os valores do bem, mais alinhada com as leis divinas. Ele falava, vá e não tornes a pecar. Era isso que ele dizia. E a cura do corpo e a cura da alma estão profundamente conectados, porque o bem-estar físico e espiritual são partes essenciais do nosso crescimento. E Jesus viu o ser humano como um todo, onde o corpo, mente, espírito estão interligados. Quando ele realizava essa cura física, muitas vezes também oferecia essa orientação de transformação interior, de perdão, de mudança de atitude, de fortalecimento na fé. A associação mostra que a verdadeira saúde vem de um equilíbrio entre o corpo e a alma, ou seja, o nosso espírito estando em acordo com as leis divinas, o nosso corpo também vai se harmonizar, porque o nosso corpo é só reflexo do nosso espírito. E quantas vezes nós ouvimos a frase, mente sã e corpo são? Diversas, porque a mente, nós sabemos, ela é poderosa, e a mente é o espírito. E a mente, ela pode curar, como ela pode nos adoecer e pode levar até a desencarnação. Uma alma em paz, um sentimento de amor, de perdão, de esperança, reflete positivamente na nossa saúde física e mental. E quando nos desarmonizamos com as leis divinas, essa infração reflete negativamente na nossa saúde física e mental. Então, assim, Jesus ensinava a cuidar da alma através do amor, da fé, do arrependimento, para não voltar aos velhos hábitos. E isso tudo é fundamental para alcançar essa vida mais plena, mais saudável e mais feliz, porque ninguém é feliz quando está sofrendo de doenças, principalmente. E o mestre amado, ele sabedor das nossas limitações temporárias, mas limitações, então ele sabia disso. Então, para que nós tivéssemos essa harmonia, mesmo que precária, entre corpo e alma, ele nos envia os seus trabalhadores para nos assistir, para nos orientar, e entre eles, em particular, o nosso anjo guardião. Então, além do anjo guardião para nos orientar, nos ajudar mesmo,
tem diversos benfeitores espirituais, trabalhadores do Cristo, que trabalham ali em conjunto, todos ali para nos assistir. Jesus, ele era o médico das almas, e seus discípulos, antes pescadores de peixes, se transformaram em pescadores de almas também. Doença e o auxílio é o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 172, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Muito bem, é isso aí. Então, para trazer inicialmente esse assunto sobre doenças, auxílio, cura, né? Eu vou trazer aqui um estudo feito em cima daquela passagem da cura da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Essa passagem que está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? E é uma das mais profundas narrativas sobre fé e cura no evangelho, né? E no entendimento espírita, essa passagem não simboliza um milagre, como dizíamos na época, né? Mas revela princípios espirituais essenciais para a nossa evolução. Vamos analisá-la em 6 pontos principais. O primeiro ponto é o poder da fé autêntica. Aquela mulher acreditava profundamente que ao tocar as vestes de Jesus seria curada. Ela foi se arrastando até lá. O mestre confirma essa realidade a dizer, né, a tua fé te curou, como está em Marcos 5:34. No Espiritismo, nós entendemos que a fé não é apenas uma crença cega, mas é um poder ativo que harmoniza nosso espírito com forças superiores, sintoniza, né? A mulher não foi curada pelo tecido da roupa, mas pela sintonia vibracional que a sua fé criou com Cristo, permitindo que a energia curadora, fluísse. É a sintonia que a gente fala tanto, né? E como anda a nossa fé? Estamos conectados verdadeiramente com Deus ou apenas esperando grandes milagres externos para nos curar, né? Bom, o segundo ponto é a lei de sintonia e atração energética, que no momento daquele toque da mulher na roupa, das vestes de Jesus, Jesus percebe que dele saiu uma virtude, conforme está em Lucas. Isso revela um princípio essencial. A energia espiritual, ela é regida por sintonia, como falamos aqui, né? A mulher, ao vibrar numa frequência elevada de confiança, de entrega, ela estabeleceu uma conexão com a força curadora de Jesus. E no Espiritismo aprendemos que as energias que recebemos e transmitimos dependem do nosso estado íntimo, nosso estado interior, né? A mulher, ao tocar Jesus, não apenas recebeu cura, mas demonstrou um alinhamento vibracional que permitiu que o fluido vital fosse reestabelecido em seu organismo. Ela trouxe de volta todo o fluido vital que lhe faltava. E quais energias nós estamos atraindo para nós mesmos? Quais serão? Estamos cultivando pensamentos, sentimentos elevados para sintonizar com as forças superiores no nosso dia a dia? Bom, terceiro ponto, resgate kármico e a libertação espiritual. A doença daquela mulher pode ter sido compreendida sob a ótica da lei de causa e efeito, né? Seu sofrimento prolongado, 12 anos, né? Poderia estar ligado às experiências do passado e necessitavam de aprendizado, de redenção. No entanto, a sua busca sincera pela cura, aliada à fé, permitiu que ela superasse esse estágio de provação. Ela ali se curou. Acabou aquele estágio que talvez pudesse durar mais 12, 20, sabemos lá quantos anos. O Espiritismo ensina que, embora muitas enfermidades sejam provas para nosso espírito, podemos abreviar ou aliviar essas dores através da reforma íntima, claro, e da sintonia com energias superiores. A cura, nesse sentido, não foi apenas física, mas também espiritual. E como é que lidamos com nossas provações na nossa caminhada?
Buscamos transformação interior ou apenas alívio imediato para as nossas dores? Nós somos um pouco imediatistas, né? Bom, o papel da vontade e do merecimento espiritual é o quarto ponto. Jesus estava rodeado por uma multidão. A gente sabe que tinha muita gente tocando nele, encostando, falando com ele, mas apenas a mulher recebeu a cura ao tocá-lo. Isso nos ensina que a cura espiritual não depende apenas da presença do Mestre, né? Mas de nossa disposição e merecimento em recebê-la. O toque físico foi secundário, a verdadeira conexão ela foi interna, foi vibracional. Isso nos faz refletir sobre o quadro, nossa vontade, o quanto nossa vontade e esforço são determinantes no processo de cura e evolução. É a gente realmente ter essa fé, né? O Espiritismo enfatiza a transformação real, aquela que vem de dentro para fora, aquela que vem do espírito e se expressa, né? Exigindo perseverança, né? Estamos nos esforçando para merecer a renovação espiritual ou apenas esperando que algo externo nos transforme, né? Não, eu vou lá que ali vai resolver meu problema, né? Bom, o quinto ponto, a consciência do Cristo sobre cada um de nós. Jesus perguntou para ela, né? Naquele momento, para ela não, ele perguntou ali no meio da multidão, quem me tocou? Está em Lucas. Mesmo estando cercado por muitas pessoas, aquele tumulto, isso demonstra que o Cristo percebe cada um de nós de maneira única e individual. É uma capacidade que talvez a gente não consiga entender bem. Ele não age mecanicamente, mas em sintonia com as necessidades de cada espírito. E essa passagem nos recorda que estamos sempre sendo amparados pela providência divina. A gente pensa que está no meio do tumulto, mas estamos sendo amparados. Nosso sofrimento nunca passa despercebido. E cada pedido sincero recebe uma resposta. Ainda que não da forma que esperamos, né? Mas da forma que a lei de Deus nos traz na vontade de Deus. E nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Nós estamos abertos para reconhecer os sinais, o amparo espiritual que a gente recebe. É aquela história de gratidão, agradecer, né? A gente pede muito agradecer. Bom, o sexto ponto é o chamado para uma nova vida. A cura, ao curar aquela mulher, Jesus diz, vai em paz e ser curada do teu mal. Aí Marcos. Esse encerramento da narrativa indica que a cura não é apenas um evento pontual, né? Mas é um chamado para uma nova postura de vida, para uma mudança. A cura verdadeira implica transformação interior. É a reforma íntima que falamos tanto, né? Mudança de hábitos, de pensamentos, errar menos, né? O Espiritismo nos ensina que muitas doenças têm raízes na alma. Se não mudarmos nossa forma de viver, como disse já a Luzia, podemos reincidir nos mesmos padrões vibracionais que geraram o desequilíbrio inicial. A cura definitiva exige esforço contínuo em nossa reforma íntima. E o que precisamos mudar para viver de forma mais plena, em harmonia com as leis divinas? É uma reflexão que precisamos fazer, né? A cura da mulher hemorrágica não foi um ato mágico, mas um evento que revela princípios espirituais profundos. Ela nos ensina sobre a força da fé, a sintonia com energias superiores, o resgate kármico, a necessidade do esforço pessoal e o olhar amoroso de Deus sobre cada um de nós, como falamos aqui, e o compromisso com a transformação interior. Que nós possamos tocar não as vestes físicas do Cristo, mas a sua mensagem, deixando que ela nos cure e nos transforme verdadeiramente. Ana Lu? Vamos lá, vamos dar continuidade a esse tema que é tão importante, todas as pessoas têm muita curiosidade, né? Eu gostaria de iniciar falando que a doutrina espírita, ela é o remédio preventivo.
porque a gente pode se precaver de muitas doenças que são causadas por nós, devido ao nosso desequilíbrio, às nossas imperfeições. Então, muitas vezes, nós vamos nos nutrindo de sentimentos, de emoções que são veneninhos. E aí, essas emoções acabam desaguando no nosso corpo físico e causando doenças. Eu trouxe um livro que é muito interessante, o nome dele é A Dança das Energias. É um livro que foi elaborado pela equipe do Centro Espírita Luz da Caridade de Curitiba. E ele trata sobre diversos temas, inclusive sobre a parte da doença, né? De uma forma muito tranquila, muito clara. Então, às vezes, as pessoas ficam com receio de ler livro espírita, mas não. É um livro que qualquer pessoa vai poder ler. Eu trouxe um trechinho aqui do livro que nos diz que a saúde do organismo humano depende do equilíbrio dinâmico de todas as suas dimensões: física, mental, vital, social, integradas e geridas pela consciência ou espírito. Ou seja, um desequilíbrio pode atingir os diferentes níveis de organização, isolada ou conjuntamente. Então, foi o que eu iniciei falando. Nós somos responsáveis pelas nossas doenças, porque nós não temos ainda atenção devida aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. A gente deveria, né, se dedicar um pouco mais a essa questão da nossa saúde física, espiritual, a nossa saúde emocional. Às vezes a gente vai vivendo no automático e deixa para lá. E a maneira como se interpreta o mundo e a forma como se vive, elas vão afetar a nossa saúde. Pode parecer muito óbvio o que eu estou falando, mas quando a gente vai ver na prática, a gente observa que não é tão fácil assim. Não é assim como assim, eu peguei um texto aqui, li, todo mundo vai concordar, é isso mesmo. Mas quando chega o momento da gente poder mostrar o que nós estamos fazendo com a nossa saúde, é um pouquinho diferente, né? Então, a gente deve pensar como estamos vivendo. Como você está vivendo? Quais são os sentimentos que você nutre? Porque o que se passa aqui vai afetar o nosso corpo, as nossas células, principalmente. Já tem estudos, a doutrina espírita, através de Divaldo, de Chico Xavier, Joana de Ângeles, já mostrou isso de forma bem clara, que os nossos desequilíbrios, esses sentimentos em desequilíbrio, eles afetam as nossas células. E quando mantidos muito tempo esse desequilíbrio, esse desequilíbrio ele perpetua, ele se prolonga, é quando aparece a doença. Então, a gente precisa ter muita atenção no que a gente está pensando. Hoje em dia fala-se muito, né, em dieta equilibrada, o que você está comendo, se toma creatina, whey protein, a dieta do ovo, várias coisinhas assim. Ok, lógico que é muito importante, é o veículo carnal, que é fundamental para nós termos as nossas experiências no plano material. Só que, e quando se trata do espiritual? E quando se trata do emocional? Que às vezes a gente vai deixando para lá, é um ressentimento, é uma mágoa, é algo que às vezes sai do nosso controle e a gente não entende por que a gente abriu a porta da ansiedade, da síndrome do pânico. Então, a doutrina tem exatamente essa função de ser o remédio preventivo, de falar para você, olha, você precisa lançar o olhar no seu espírito, você precisa se conhecer. A doença, ela pode ser vista como uma oportunidade de autoconhecimento. E poucos vão ter essa noção de quando estiverem doentes.
poucos vão falar, opa, que oportunidade é essa que eu estou tendo? Até porque, para muitos, doença é castigo, doença é um momento de desespero, então nem conseguem ter essa visão. Por isso que nós estamos aqui, conversando e refletindo juntos. Eu acho muito interessante também, quando o Evangelho, no capítulo 5º, eu pegar ele aqui, ele nos diz assim, causas, aí vem o Evangelho, né, esclarecendo tudo, causas atuais das aflições. E tem um trechinho que fala assim, quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, eu acho muito interessante esse trecho, porque algumas pessoas falam assim, como é que é? Eu provoquei a doença em mim? Não, de forma alguma. Porque elas não conseguem analisar a responsabilidade que elas têm diante das suas atitudes, dos seus comportamentos. Para muitos, tudo que nós estamos conversando aqui ainda é um papo assim muito distante, ainda é algo assim que a pessoa não consegue, né? Mas nós já temos essa noção. Então nós devemos o quê? Compartilhar. É claro que as doenças elas podem ser uma causa de aflição atual ou ligada a vidas passadas. Mas eu sempre falo que a gente não deve ficar debruçado nisso, mas a gente deve buscar o que eu posso fazer para conviver bem com essa doença que eu tenho. E aqui a gente não está falando de um resfriado, de uma dorzinha de garganta. A gente está falando de pessoas que são acometidas por doenças sérias, como câncer, doenças autoimunes. Eu já conheci uma moça que ela teve câncer na cabeça umas 3 vezes. E é uma trabalhadora espírita. E ela estava ali, firme e forte. Então a gente vai vendo a fé, exatamente o que o Zé Mauro conversou. Olha a fé que essa pessoa não tem diante de um desafio desse. Divaldo Franco nos explica em suas exposições que, por exemplo, as doenças autoimunes, elas são expiatórias. Então, se a gente tem uma doença muito séria e a gente acredita que nós somos seres imortais, que nós temos uma vida após esta vida, né? Vida após esta vida, a gente precisa tentar nos conhecermos, melhorar, trazer os conceitos espíritas e afastar a revolta, o medo, o sofrimento, substituir tudo isso pela medicina da doutrina espírita, a fé, a oração. Substituir tudo que nos afasta de Deus e colocar no lugar tudo que nos aproxima de Deus, da espiritualidade. Nos ensina que a doutrina, continuando pelos ensinamentos de Divaldo Franco, nos ensina que a doutrina espírita nos auxilia a transformar a estrutura de nossas células através da oração. Então, a oração é bálsamo para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Então, que na noite de hoje, se a gente conhece alguém que está passando aí um sufoco por causa de uma doença, que a gente possa encaminhar, né, esse trabalhinho que nós estamos, essa conversa que nós estamos tendo hoje, e que a gente não deixe de lado os remédios físicos, materiais, claro, nunca, mas que a gente também possa, conjuntamente com um xarope, com um remedinho, utilizar o remédio da oração. Luzia, com você. A oração, ela é tão poderosa e é um recurso tão grandioso e tão fácil, né, de estar à nossa mão, e mesmo assim a gente não lança a mão dela como deveria. É impressionante. E é de graça. E é de graça, tá? Acessível a todos, de graça. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre o programa NAVE, que existe no INCA, que é
Núcleo de Assistência de Voluntário Espiritual ou alguma coisa assim parecida. Que eles acreditam sim. E o INCA é referência na América Latina. Eles acreditam que precisa sim, claro, do tratamento médico, dos remédios, sem dúvida nenhuma, mas também do despertar espiritual, não religioso, mas espiritual, porque a pessoa se renova renova a sua força, a sua conexão com o mais alto, independente da religião que tenha, e isso traz benefício ao tratamento e automaticamente ao doente, ao paciente. E o INCA, e médico, é mais firme, né, com essas, mais durão, né, com essas coisas. Mas mesmo assim, eles já estão cedendo porque está sendo comprovado pela ciência, né? Então, é muito bacana esse trabalho que eles desenvolvem. E a doutrina espírita, ela nos ensina que a doença, como a Ana falou, não é apenas uma questão orgânica ou mental, mas também é uma oportunidade de aprendizado, de evolução espiritual. Ela pode ser o resultado desses desequilíbrios morais, de atitudes negativas, ou até mesmo de provas e expiações que o espírito precisa passar para evoluir. E nesse sentido, a doença ela é vista como um convite para o autoexame, para uma autoanálise, ao arrependimento e também, claro, a mudança de conduta. Sei que ainda é muito difícil para nós encararmos um tumor, uma doença grave, como sendo um mal necessário para expurgar aquele que está incrustado ali no nosso perispírito. E assim nos libertar, nos liberar para uma nova existência mais plena. Ou seja, nós, com os nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos, maus sentimentos, nós vamos gerando energias negativas, que aquilo ali se contamina o nosso perispírito, que isso reflete no nosso corpo físico. Então, quando para liberar o nosso perispírito ali carregado dessas energias negativas, nós passamos por esses tumores, porque às vezes são simplesmente, estão ali sendo expurgados os males. É difícil a gente entender isso como uma liberação, mas e a história conta isso, a história do Evangelho conta algumas fases dessa. E a fé, o auxílio espiritual, eles são fundamentais nesse processo. Espíritos superiores, através dos médiuns curadores, de passes magnéticos, de orações, podem ajudar na cura, oferecendo energia, paz, equilíbrio, força para o espírito que sofre, porque às vezes, se nós temos que passar por aquilo, precisamos de força para poder passar com resignação. E nas operações espirituais, onde acontece essa doação de ectoplasma, órgãos são regenerados, tumores são eliminados, verdadeiras bênçãos acontecem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter o merecimento. Porque às vezes a doença, a deficiência, está ali como um freio aos nossos impulsos menos dignos. Tem vários casos, né? Chico, então, era um contador de causa, né? Tanto Chico quanto Divaldo. E o Chico conta, um dos casos, que a mãe veio sofrendo com um filho que não tinha nem braço, nem perna, tinha uma deficiência mental. Então, estava ali numa dificuldade muito grande. E ela, imagina, né? Cuidar de uma criança assim, né? De um rapazinho já assim. E aí o Chico disse que ele veio assim porque ele era um suicida quanto mais. Então, ele veio primeiro numa encarnação sem os braços, ele suicidou, depois veio sem as pernas, suicidou, e ele já estava assim, também já querendo. Então, para que ele não cometesse o suicídio nessa encarnação, ele veio preso, né? Sem as condições de tentar o suicídio. Então, às vezes, a doença é um freio exatamente para que se passe uma encarnação, para que nós possamos aprender com isso,
nos arrepender, nos pacificarmos, para depois, numa nova encarnação, dar um passo adiante. E isso, claro, né? A prece, a fé, a prática no bem, que atuam como instrumentos de auxílio também e com conexão com os benfeitores espirituais, promovendo essa harmonização entre corpo e alma. Maria de Magdala, né, Maria Madalena, foi uma cortesã na época de Jesus. E ela se apresentou ao Cristo como a filha do pecado. Foi assim que ela se apresentou ao Cristo. E que tinha se arrependido. Ela estava cansada daquela vida que ela estava levando. E a orientação do Mestre Amado para ela foi: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Olha, se já estava arrependida, então é pelo sacrifício, ou seja, o trabalho no bem e amar sempre. E aí volta a Divaldo, né? Divaldo diz: não importa que o outro não te ame, o importante é que você ame. É a energia que nós emanamos, isso que é importante. O outro, cada um tem o seu momento, né, para despertar. E um dia todos nós vamos despertar. E Maria de Magdala, ela assim fez, né? Seguiu Cristo, né? Durante o período que ele estava aqui no seu ministério. E após a sua crucificação, ela foi assistir aos leprosos e acabou contraindo a doença. Que no caso dela, veio para expurgar esses males impregnados no seu perispírito. Serviu como uma verdadeira higienização para que ela tivesse limpa para a próxima encarnação. E após a sua desencarnação, Jesus a acolheu em seus braços, informando a ela que ela havia realmente conseguido passar pela porta estreita. Imagina, ao final da encarnação, Jesus dizer que realmente ela conseguiu passar pela porta estreita, ou seja, foi uma renovação que ela fez. E Maria só conseguiu ser curada e passar por essa porta estreita porque se esforçou muito para largar os velhos hábitos e se abriu para o auxílio dos benfeitores espirituais e do próprio Cristo, porque às vezes a gente não se abre. Eles estão ali prontos para nos auxiliar e a gente está ali, né, hermeticamente fechados. E a doutrina espírita, ela nos ensina que a cura verdadeira envolve tanto o tratamento médico, quanto esse trabalho de reforma moral, espiritual, ajudando o espírito a compreender as causas dos males e assim poder combater, né, esses males. Por isso, as doenças podem ser interpretadas como uma oportunidade de reavaliação dos nossos atos, pensamentos, sentimentos. É certo que algumas doenças que nascemos ou que se manifestam, né, no decorrer da encarnação, fazem parte desses acertos de contas com as leis divinas. Mas outras não têm relação com a existência passada, e sim com o nosso mau uso do nosso livre-arbítrio. Ou seja, nessa encarnação, a gente não precisava ter aquela doença, mas nós encarnamos como uma espécie assim de band-aids, né? Temos a propensão né? Temos a propensão para determinadas enfermidades, ou físicas ou mentais, que podem vir a se manifestar ou não. Sabe quando a gente está ali, na média 5, que se a gente se esforçar um pouquinho, fica no 5,5 e passa. Se a gente dá uma vacilada, vai para o 4,5 e repete. Então, a gente vai ali, com aqueles band-aidzinhos. E aí, essa manifestação, ela vai depender da nossa conduta, do tipo de pensamento, de sentimento que alimentamos dentro de nós. E aí, se nós alimentamos sentimentos negativos, os band-aids vão se descolando e as doenças que poderiam passar por elas tranquilamente, pela encarnação, sem tê-las, acabam se manifestando, sejam elas físicas ou mentais. E quando nós nos deixamos governar pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pela falta de amor próprio, acabamos adoecendo. Adoecemos o corpo e adoecemos a alma. Os nossos órgãos adoecem, o coração, o estômago, o intestino, o fígado. Podem surgir alguns tumores, sejam benignos ou malignos. As doenças psicossomáticas, elas são originárias de conflitos internos e de traumas emocionais, sendo muitas vezes consequências desses acúmulos,
de pensamentos e sentimentos negativos. No livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, né, Psicografia do Chico, descreve exatamente isso, a existência de fluidos vitais que circulam pelo perispírito e que são essenciais para a saúde física e mental. O equilíbrio desses fluidos podem ser perturbados por emoções negativas, por traumas, contribuindo, né, para o surgimento dessas doenças, inclusive as psicossomáticas. E é só olharmos para o lado que nós vamos ver como tem crescido o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com bipolaridade. As doenças psicossomáticas estão surgindo demais, e às vezes umas que nem conhecíamos, estão sendo conhecidas agora. Bipolaridade, então, de vários níveis, do mais brando até o mais pesado. E, claro, né, o câncer que a gente tem ouvido muito falar. Por isso, o vigiar e orar é tão importante, essa conexão com a espiritualidade maior, porque os orientadores, os benfeitores espirituais estão aqui, sim, para nos auxiliar na cura. E a cura é também orientando as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós temos que nos abrir e nos conectarmos através da oração com esses benfeitores. Mauro? Bom, nós conhecemos aí uma quantidade enorme de tipos de doenças, de enfermidades, mas quando falamos em doença, nós pensamos logo naquelas que afetam o corpo físico, né? A gente já ouviu bastante aqui que elas na maioria delas não são nem do corpo físico, estão nele, né? Mas ocorrem também as anomalias mentais, aquelas doenças que afetam a mente, o espírito, né? Que parecem, inclusive, proliferar com incrível velocidade nos últimos tempos, aí nesse mundo que nós estamos vivendo, o que levou, inclusive, autoridades competentes do mundo todo a emitirem vários alertas a respeito desse assunto, para tomarem cuidado, para nos cuidarmos. Bom, essa preocupação se justifica pelo fato de que, em muitas situações, essas doenças mentais extrapolam o limite do razoável na convivência. O indivíduo enfermo fica incapacitado para conviver na atividade social ou em família mesmo. A convivência laboral, ele não consegue trabalhar. Isso leva a atitudes extremas, muitas vezes, de agressão contra outros ou contra si mesmo. A gente tem visto cenas aí incríveis de agressões gratuitas e muitas vezes causam homicídios. E da mesma forma, ele pode agredindo a si mesmo até chegar ao suicídio. Mas do ponto de vista espiritual, as doenças mentais elas podem ser frutos de processos obsessivos, aqueles obsessores, a obsessão naquele último grau que está lá no Livro dos Médiuns, que ele toma até conta daquela pessoa, né? Ou uma manifestação do próprio espírito reencarnado, a partir de situações que ele traz registrada no seu subconsciente, que já até citamos alguma coisa sobre isso. E alguns tipos de lembranças podem ser traumáticas. Dessa própria vida, ele cria um trauma, ou de vidas passadas que vêm, né, na mente, e isso faz com que aquela pessoa queira fugir da realidade, fique frustrada, acha que está vivendo uma reencarnação, que lhe são negados privilégios. Às vezes, aquele espírito viveu, acostumou-se com poder, com fortuna, e aí ele vem justamente para aprender numa situação diferente, e aí ele não aguenta e não consegue reagir. E muitas vezes o espírito traz essa energia, né? Traz essa frustração, porque se ele não venceu lá, ela vem com ele, numa nova encarnação, sendo essas anomalias psíquicas o que costuma despertar a revolta, impulsionar o espírito, esse desejo de recusar a reencarnação que lhe parece inútil, até mesmo insuportável. Eu tenho um amigo que tem depressão e quando ele está mal, eu sempre vou lá conversar com ele, ele diz, para que ficar aqui? Eu não quero mais, essa vida não tem mais sentido. Eu falo, pai, não é assim. Você não pode
tirar a própria vida, você vai sofrer do outro lado, depois vai reencarnar para passar tudo novamente. Reencarnar de jeito nenhum, mas eu não volto aqui de jeito nenhum. É desse jeito. Depois, graças a Deus, ele melhora e está tocando. Mas, segundo a doutrina espírita, as leis divinas estão gravadas na consciência humana. A gente sabe aquela sementinha que Deus coloca na criação de cada espírito, né? Então, é impossível a gente escapar dela e, às vezes, nós mesmos vamos despertando a consciência, né? O espírito moralmente elevado já não tem pensamentos nem sentimentos inferiores, mesmo lembrando do passado, alguma coisa, ele já venceu isso tudo. Mas aqueles que ainda têm essas atitudes inferiores, as imperfeições, egoísmo, vaidade, ambição, orgulho, eu acho que eu conheço alguns assim. Mas, enfim, e que traga lembrança de atitudes perturbadoras em sua consciência, nessa visitação ao passado, que pode ser consciente ou inconsciente, isso acaba provocando esses distúrbios mentais que muitas vezes não conseguem ser debelados, tratados apenas com a ciência dos homens, né? Os remédios, os recursos científicos, apesar que Deus está sempre nos enviando novos recursos, mas eles exigem um tratamento também da assistência espiritual, que tanto a Ana Lu como a Luzia já citaram aqui, né? A Luzia falou até das cirurgias, e isso vem por intermédio, a ferramenta, são as equipes mediúnicas que se oferecem voluntariamente para esse tipo de trabalho e cumprem uma importante função de socorro, esclarecimento, equilíbrio, cura. O Evangelho diz assim, os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que lhes faltam, transmitindo as instruções deles e, por isso, são dotados de faculdades específicas para cada finalidade. A gente entende psicografia, vidência, cura, psicofonia, enfim. Nesses tempos de renovação social, continua, os médiuns têm uma missão particular, são árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. Por isso estão sendo multiplicados para que o alimento seja abundante. Olha que importante que é a vontade de Deus. O alimento seja abundante para que sejam encontrados em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes, os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos estão sendo chamados. Aí a gente lembra, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas vejam quanto recurso Deus nos dá aqui, e muitas vezes não sabemos ou nem queremos aproveitar. Ana Lu, com você. Verdade, né? A fé raciocinada está aí para nos auxiliar, né? Às vezes a gente aqui não presta atenção no que tem que prestar atenção. Vamos lá, então. Vamos falar rapidinho sobre auto-perdão. Por que eu acho esse tema interessante? Porque muitas pessoas, elas não conseguem se perdoar. E às vezes nem sabem por que carrega esse sentimento, né? Essa culpa. E a gente sabe, como nós já falamos aqui, nós três falamos, que quando a gente guarda alguma coisinha aqui no coração e não resolve, ela pode se transformar numa doença. E já tem muitas pesquisas também, né, mostrando que o câncer está muito vinculado a pessoas que se sentem culpadas, pessoas que têm algo para resolver, né? Que não são bem resolvidas com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então, a gente precisa passar um scanner. E assim, todos os dias falar, como é que está isso para mim? E essa questão, isso que aconteceu na minha vida, será que eu realmente resolvi mesmo? Porque antes da gente perdoar o outro, a gente precisa também aplicar esse auto-perdão a nós. É muito interessante, eu estava vendo uma reportagem com um psicólogo
E ele falou que muitas pessoas que chegam no consultório, que passaram por algum tipo de abuso, quando crianças ou não, elas carregam um pouco de culpa de por que aquilo aconteceu. De uma certa forma, elas acham que elas tiveram participação, colaboraram com aquilo, provocaram. E ele faz o trabalho, né, com o paciente de que não, você não teve culpa. Porque como é que a gente vai encontrar culpa numa criança de 5 anos que foi abusada? Né? Na verdade, não. Você é vítima. Então, a gente aí teria que, né, adentrar assim, o campo psicológico, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil. Essa nossa cabecinha aqui, se a gente não cuida, ela cria muitas histórias, ela cria coisas que não estão acontecendo. Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque são doenças que vêm junto com essa questão da gente não se conhecer, da gente não trabalhar o eu. Perdoar, né, não é esquecer. Perdoar é a gente libertar. E a gente sabe que quem se beneficia com o perdão é quem está perdoando. Então, hoje aqui eu vou falar, se você carrega alguma coisa aí no seu coração, que você fala, ai, será que esse relacionamento terminou por culpa minha? Ah, será que isso aconteceu por culpa minha? Perdoe-se. Volte esse olhar de caridade para você também. Porque muitas vezes a gente está lançando o olhar de caridade para o outro, para os outros, para o mundo, está para fora. Mas olhe também para dentro de você e perdoe-se se você tem alguma coisa que tenha que se perdoar. A gente pode esquecer que, assim, era o que a gente podia fazer de melhor naquele momento. Você entendia que aquela atitude era melhor, que você estava, né? Tomar aquela decisão era melhor. Dentro do seu conceito de certo, de errado, de bem, de mal, você chegou àquela conclusão e você agiu assim. E por isso nós estamos aqui, vivendo a experiência terrestre, a jornada terrestre, para a gente poder ir se resolvendo e resolvendo as nossas pendências com o outro, mas também com a gente. Ficar de bem com a gente. É o conhece-te a ti mesmo, 919, questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Então, a enfermidade, ela já é um processo de cura. Então, não arrume mais nada para você. Que às vezes as pessoas ficam buscando uma coisinha, mas será isso? Eu estou falando isso porque eu tenho amigos assim. Mas será? Mas graças a Deus, né, eles falam assim: olha, você sabe que eu tenho uma tendência para exagerar. Eu falo, você está exagerando. Eu tenho uma amiga que ela fala, você sabe, né, que eu estico elástico, eu vejo além. Eu falei, está vendo tudo errado? Então é bom que a gente, né, quando a gente tem sinceridade, ou se você não tem uma pessoa amiga para falar assim abertamente, procure um psicólogo, procure uma ajuda, um atendimento fraterno nas casas espíritas, mas trabalhe o seu eu, que é muito importante ele se fortalecer para você poder caminhar. Eu trouxe uma passagem aqui do livro Fonte Viva, eu vou cortar a mensagem porque ela é grande, e a lição é a 86, e ela fala assim: estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. Porque tem um momento que o remédio, a medicação, não vai atingir. É o que a gente está falando aqui. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Então, scanner no coração, limpa esse coração de mágoa, perdão, caridade com você, para você ser saudável. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Temos que fazer
a nossa parte. É fundamental que... Eu vou cortar aqui a mensagem, mas quem quiser, livro Fonte Viva, lição 86. Precisamos fazer a nossa parte. Não podemos só ficar esperando que caia do céu uma solução para aquilo que não está bem resolvido conosco. Eu lembrei aqui, foi quando a Luzia falou sobre o Chico Xavier, que no filme As Mães de Chico, há uma passagem em que uma mamãe, ela perde, né, o seu filho, quando ele sai para andar de bicicleta com a babá, ele cai, bate com a cabecinha no chão. Se eu não me engano, ele passa alguns dias doente e acaba desencarnando. É claro que essa mãe se culpa porque não deveria ter deixado a criança com a babá. Enfim, ela chega no Chico Xavier e Chico Xavier esclarece para ela que isso já aconteceria com a criança de qualquer forma, porque ela veio realmente só por um período curto para cá. E que ele teria uma doença, agora eu não lembro tantos detalhes, mas que isso apareceria de qualquer forma. E o Chico fala uma coisa para ela não carregar culpa. Porque que bom, né, de uma certa forma, que foi com a babá. Porque se ele tivesse caído dos braços dela com ela nunca ia se perdoar. Então, tudo tem um motivo. O que a gente precisa fazer é utilizar os conhecimentos da doutrina, a fé raciocinada, para que a gente possa chegar a uma conclusão lógica, sem que a gente afete o nosso emocional. Luzia. É uma tarefa, é uma tarefa. Os benfeitores espirituais, eles se dedicam ao auxílio, ao amparo dos encarnados e dos desencarnados. Eles atuam de forma desinteressada, orientando, protegendo, amparando, ajudando na cura das doenças físicas, morais, espirituais. A prática da prece e a confiança em Deus e na ação dos benfeitores espirituais potencializam esse auxílio. A presença e a ação desses trabalhadores do Cristo reforçam a ideia de que não estamos sozinhos. Na nossa caminhada, tem esses benfeitores a nos auxiliar. Ora, eles estão encarnados e alguns desencarnados. E que a ajuda do mundo espiritual é uma poderosíssima ferramenta de cura e também que nos auxilia na nossa evolução. Então, não vamos abrir mão disso. Há benfeitores, olha o nome, benfeitores. Então, vamos nos beneficiar disso, porque nós precisamos curar as nossas almas para que os nossos corpos, as nossas mentes também sejam curadas. Mas para isso, precisamos estar vigilantes, porque ainda temos muitas mazelas interiores dentro de nós. E para eliminá-las, ou pelo menos mantê-las ali sob controle, precisamos estar atentos. Não adianta dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, vou ser sempre assim. Isso já não cabe mais a gente. Já temos muita orientação, muito auxílio, e não precisamos mais dessa frase tão bobinha. Isso ficou para trás. Deveria, né, ficar para trás. Zé Mauro. E eu aproveito o que a Luzia falou para convidar todos aqueles que ainda hesitam, que precisem de ajuda, de cura emocional, o que for, procurem as casas espíritas. Ali estão aqueles médiuns que falamos aqui, aqueles grupos que se prestam à caridade para seguir como ferramenta, porque são esses benfeitores que a Luzia citou que vêm fazer o trabalho. Procurem, usem esse recurso. Bom, para se obter a cura, então, para as moléstias do corpo e da alma, não basta desejar que isso aconteça. É necessário haver empenho e aquilo que falamos de fé, de vontade e comprometimento do enfermo com o processo de libertação, de evolução. Uma vez consciente de que muitas doenças são fruto das fraquezas morais dos espíritos, fica claro também que a cura só é possível por meio de combate àquilo que originou a doença. Ou seja, se ela foi causada por um erro, por uma atitude, por uma vida errada,
é preciso curar aquilo. Se repetir, já foi dito aqui, a doença volta, né? E eu citaria rapidamente um exemplo muito simples, que eu duvido que alguém aqui não conheça. Aquele que fuma uma vida inteira, adoece. O médico diz para ele: se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. Eu tenho um caso da família vivo e tenho meu pai, que desencarnou, e no fim de tudo foi pelo problema do cigarro. E ele continua fumando. Isso é demonstração. Tem que tomar uma atitude e se transformar. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas a gente entende, né? Isso também, espiritualmente, nós precisamos curar os vícios e os erros do nosso espírito. É isso aí, Luzia. Ana Lu? Encerrando rapidamente, eu acho que tudo que nós conversamos, né, é tem material suficiente para a gente refletir sobre a nossa caminhada. Então, vamos, hoje à noite, dizer sim à cura que vem de Jesus, ao abraço de Jesus, que é um remédio para as nossas almas, dizer sim a todo o cuidado da espiritualidade, que sabe exatamente o que cada um aqui necessita. E vamos pensar que nós somos espíritos imortais. Então, não vamos cuidar só do nosso corpo físico, vamos cuidar também dos nossos espíritos, que muitas vezes estão pedindo socorro e a gente não presta atenção. Que a noite de hoje seja de muita saúde, de muitas bênçãos pelas mãos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja. E assim será. Ou seja, vamos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Que, como disse o Cristo, está tudo resumido nisso, né? No amor em ação. Então, vamos praticar o amor. Hoje não vai dar, queridos amigos, para falar de um a um com vocês, que o nosso tempo já está estourado, mas agradecemos demais a presença de cada um de vocês e aqueles que ainda vão nos assistir. Não se esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho. Terça-feira que vem, 19 horas, estaremos juntos, mais uma vez, com alegria no coração. Espero termos conseguido passar um pouquinho dessa mensagem tão importante, tão significativa para o nosso dia a dia. Zé Mauro, Ana Lu, querem falar mais alguma coisa? Não só agradecer mesmo a todos que não esqueçam de dar um like para ajudar, né? E Zé Mauro, você faz então uma rápida prece para a gente de agradecimento, encerramento? Faço perfeito. Vamos elevar nosso pensamento, graças a Deus, a Jesus. E o que temos hoje é muita gratidão, Pai. Falamos de doenças e falamos de cura. E continuamos pedindo nas nossas orações: Pai, Mestre Jesus, cura-nos. Mas prometemos também fazer o nosso esforço para termos o melhor remédio a dar e a receber, que é o amor e a caridade. Obrigado, Pai. Gratidão. Graças a Deus e a Jesus. Desbloqueou. Então, até a próxima terça-feira, 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Tenha uma excelente semana de paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, um abraço a todos. Saúde. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.